Segunda etapa, pooling. O que é, então? O pooling vai fazer o quê? Vai extrair as características mais relevantes, certo? Por exemplo, aqui, né, os cachorrinhos aí. Tudo são cachorros, né? Todas as imagens são cachorros. Mas eu tenho um cachorro na água, eu tenho um cachorro na neve, eu tenho um cachorro sobre um gramado, um cachorro dentro da casinha, o mesmo cachorro com imagens distorcidas, com inclinações diferentes, certo? Com a etapa de pooling, eu vou filtrar isso, eu vou pegar só as características do cachorro, o resto que está por trás não nos interessa. Então, aqui o exemplo que está mostrando aqui é de max pooling, mas podia ser min pooler, podia ser medium pooler. Esse é o exemplo de max pooler. O que é o max pooler? Eu escolho uma matriz 2x2, e dessa matriz 2x2, eu pego o maior elemento. Então, aqui do nosso mapa de características, eu pego o maior elemento daquela matriz 2x2. Começando no canto superior esquerdo. E vou deslocando, só que agora eu não sobreponho que nem eu faço na camada de convolução antes, certo? Na etapa de convolução. Aqui eu simplesmente desloco a matriz inteira. Então, aquela matriz 2x2, o maior elemento era 2, pensando que esse nosso pooling é um max pooling, ou seja, valor máximo. A segunda matriz, o valor máximo é 1, coloco na minha matriz resultante lá, naquele valor 1. E aqui eu pego só 2, né? Porque como eu desloco de 2 em 2, porque a matriz é 2x2, eu vou pegar só 2 linhas aqui, e não 2 linhas e 2 colunas. O maior dessas 2 linhas aí é 2. E assim sucessivamente, tá, gente? Assim sucessivamente, até terminar. Portanto, eu tenho o pooling aqui, eu tenho uma matriz resultante somente com as características mais relevantes da nossa imagem. Certo? Se fosse valores RGB, obviamente os valores iam ser os maiores valores sempre, né? Então, eu ia pegar sempre os maiores valores para aquela, ou seja, mais perto do branco. É branco? Branco é... FFF é preto ou é branco? Não é branco, é preto, né? Não é branco. Branco é 000 e FFF é preto, ok. Então, ele vai pegar os valores as cores mais fortes da imagem, que é a parte que vai destacar aquela imagem mesmo. Certo? Então, aqui eu cheguei numa matriz. Notem que eu tinha a imagem original na etapa que eu montei as matrizes de convolução, né, ou os mapas de características, aqui os feature maps, eu já reduzi o tamanho da imagem, e agora reduzi mais ainda a imagem na etapa de pooling. Só que no pooling, então, eu tenho só as características principais daquela imagem. Então, o pooling seleciona as características mais relevantes, reduz o overfit e os ruídos, então, sei lá, uma mancha, muitos brancos ou muitos pretos numa imagem, então ele vai tirar fora, né? E, no caso, que eu mostrei para vocês foi o max pooling, né? Mas teria o mínimo e a média também. Então, nas redes, usando o que a gente vai usar, é o max pooling, mas automaticamente ele faz o max pooling, é o default dele, certo? Então, aqui, complementando a nossa rede neural, tem a nossa imagem original. Aqui, entre a imagem original e o mapa de característica, eu aplico os vários kernels, certo? E chego a vários mapas de características. Nesses mapas de características, eu aplico a função relu. Após aplicar a função relu, eu faço um max pooling, né? Faço o pooling, ou seja, extraio só as características mais relevantes daquela imagem. E a terceira etapa, aqui nós temos a terceira e a quarta etapa, certo?
A terceira etapa, eu vou pegar o meu pooling, o meu mapa de poolings, e vou fazer um flattening. Ou seja, eu vou pegar a matriz, aqui no caso eu tenho a matriz 3x3, e vou transformar num array de 9 posições. Esse array de 9 posições vai ser, então, após o flattening, eu faço a entrada na camada densa aqui. Okay? Então, aqui eu tinha o meu feature, pulled feature, certo? Fiz um flattening, ou seja, eu achatei, flattening é achatar, achatei, transformei essa matriz 3x3 num array, portanto, agora eu tenho aqui a quarta etapa, que é a camada densa, que daí sim é a rede neural normal, aqui posso ter N funções de ativação, pode ter N neurônios de saídas, N classes aqui na saída, aqui no caso da imagem aqui só tem uma classe, que está usando a função sigmoide aqui, ó, aqui no cantinho, é a função sigmoide. Aqui nós temos a função sigmoide, na última, quando é uma classe só. Não é o caso do exemplo que a gente vai fazer, o exemplo que eu vou fazer com vocês é o exemplo de 10 classes, parecido com o da aula passada. Certo, gente? Então, a grosso modo, assim, bem rapidinho, é dessa forma que funcionam as redes convolucionais. Então, o que difere das redes que a gente viu até agora, é que eu tenho essas 3 etapas antes de chegar na rede densa. Essas 3 etapas antes de chegar na rede densa. Né? É muito utilizado, gente, então vocês vão poder usar. É interessante vocês depois pegarem o exemplo que eu vou trabalhar agora com vocês e alterarem, mudarem, adicionarem camadas, tirarem camadas. Eu vou explicar para vocês como fazer isso, para ver o desempenho da rede. E vocês podem usar isso para já começar a fazer a identificação de imagens. O único problema é que as imagens têm que ter o mesmo tamanho, né? Então, sempre vocês vão ter que tratar a imagem, o tamanho, qual vai ser o tamanho da imagem, vocês é que vão decidir na rede de vocês. Mas todas as entradas, todas as imagens que vocês usarem para treinar a rede, coisas desse gênero, vão ter que ser sempre todas do mesmo tamanho. Então, tem que ter um tratamento em cima dessas imagens. Né? Mesmo tamanho que eu digo, a mesma quantidade de pixels, né? Linhas e colunas iguais. Ok? Então, aí tem as referências, tá, gente, na apresentação aí, de tudo, e tem... Desculpa, deixa eu voltar aqui, porque tem tá no Moodle, tá? Mas tem o endereço do Colab, para vocês, o link do Colab, para vocês acompanharem agora a explicação, implementação dessa rede, uma rede neural de tipo convolucional, lá no Colab, tá? Então, deixa eu pegar o endereço para vocês. Aqui, tá? Eu vou postar no chat, vou postar no chat para vocês o link aqui do Colab, tá? Então, aí no chat. Opa, errado. Mas se vocês quiserem, tá no Moodle, tá, gente? Você... aproveitando, que vocês acham, como é que vocês acharam a aula gravada? No final eu me passei que estava usando, eu nunca tinha usado aquele aplicativo, né, para gravar. Na verdade é um software de gravar lives, que ele faz também direto pro Facebook ou pro YouTube e tal. Eu nunca tinha usado ele, e daí no final eu me atrapalhei, né, e truncou só a parte final, mas o que vocês acharam da aula gravada, gente? Respondendo no chat.
ficou melhor, deu para ver certinho, claro. Mas não sei se vocês já chegaram a ver as aulas gravadas, mesmo assim, essas aulas agora normais, chegaram a ver as aulas gravadas? A gente, alguma vez chegaram a ver as aulas gravadas? Elas não ficam tão truncadas como aqui. Não me pergunte por quê, tá? Elas não ficam tão truncadas. Não sei se ele grava local, não sei como é que ele faz, tá? Mas não ficam tão truncadas. Ó, gente, então aí tem o endereço do Colab no chat, tá? Vamos dar uma olhadinha da implementação dessa rede neural. Lembrando que no Colab vocês têm que se vocês quiserem alterar, tem que salvar local, né? Porque esse aí vocês têm autorização só de leitura.